foi, né? Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Em nome de Jesus. Vamos. Pois não. Você pode. Vem cá. Estende as mãos para cá, igreja. Meu Deus, em nome do teu filho Jesus, usa o pastor Éder, Senhor, para falar com a igreja de maneira gloriosa, meu Pai. Traz revelação da tua palavra, meu Deus, aos nossos corações. Nós viemos aqui para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estar ouvindo. Fala com a igreja e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, no versículo 24. Eu quero, enquanto você abre a sua Bíblia, agradecer a Deus por estar aqui, né? O meu amigo, pastor Rodrigo, aí, de há muitos anos, com a pastora, e capítulo 24, versículo 24. E eu quero agradecer a Deus que estamos aqui juntos, que é bom, né? A Bíblia diz que quando tiver dois ou mais, Deus se faz presente, tá bom? Eu não vim aqui para me apresentar, eu não vim aqui com retórica. Eu não sei se você sabe, 300 a 400 anos antes de Cristo, onde surgiu muito forte a filosofia, Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Aristóteles, e uma dessas vertentes que surgiu era o sofismo, que era as pessoas preocupadas com a retórica, em falar muito bonito e não preocupado com a verdade. Então eu não vim aqui para me apresentar, eu vim aqui como Deus falou através aqui da bispa, da pastora Cristiane, que se nós estamos aqui é porque Deus permitiu. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui agora? Quantas pessoas não gostariam de estar aqui participando, tá ajudando na igreja, né? Numa limpeza, no abrir a igreja, no limpar o móvel. Essa pessoa às vezes agora está em casa, em cima de uma cama, no hospital, ela não pode estar aqui. E infelizmente as pessoas, poucas pessoas, na verdade, essa não entende isso. Ela tem a oportunidade de estar viva, respirando, mas ela prefere continuar com os prazeres da carne, desse mundo. Aleluia, Jesus. Mas mal sabe ela que vai chegar o momento da vida dela que ela vai precisar de Deus. Fala, Deus. Aleluia. Aí nesse momento, ela vai ter que se voltar para Ele. E infelizmente, quando muitos se voltam, já é tarde. Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deixa que Deus quer fazer a vontade dele na nossa vida. Então eu vim aqui com a permissão de Deus para trazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não é nada bonito, não é nada que seja importante aos olhos do homem, mas que é importante diante de Deus para a sua vida. Aleluia. Porque Deus sabe o que eu, o que você precisa, o alimento, a palavra. Ele sabe. Ele sabe a necessidade que está lá no íntimo do nosso coração. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus há de continuar falando conosco. E eu fico feliz quando Deus de alguma maneira já vai falando conosco. Quando a bispa, a Cristiane, a pastora falou Lucas, eu falei, opa, Deus já está confirmando, que eu vim pregar Lucas também. Deus já está confirmando, né? Então isso é importante para nós. Por que é importante? Porque nós estamos vendo o Espírito Santo de Deus presente na nossa vida. A gente está vendo o Espírito Santo agir no nosso meio. Então nós já partimos do pressuposto, da preeminência, do princípio de que aquilo que vai ser falado aqui é a própria vontade de Deus
na minha e na sua vida. Aleluia. Então Lucas 24 diz assim: e alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse, ele quem? Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Uma pergunta. Aleluia, Jesus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Diga glória a Deus. Eu quero partir do princípio desse versículo 27, eu quero repetir ele. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você vai entender o que Deus quer falar conosco aqui. Mas antes eu quero fazer uma introdução em cima desse versículo, porque a palavra de Deus que nós conhecemos, o livro da Bíblia, a história do povo de Deus que nós conhecemos através de Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão: ele seria pai de muitas nações. Deus fez uma promessa a esse povo hebreu, e durante essas promessas nós conhecemos através da Bíblia que várias delas foram se cumprindo, algumas estão se cumprindo e outras se cumprirão ainda. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que lá no Velho Testamento vários profetas falavam da vinda do Messias. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, lá em Isaías capítulo 7 diz: e a virgem dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Lá no capítulo 9 diz que ele enviaria uma criança e quebraria todo o jugo, o príncipe da paz, o conselheiro. Vários outros profetas, conhecidos como profetas menores, Zacarias, Miqueias, Jeremias também profetizou acerca do Messias, do enviado, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Isaías 53 diz que viria, ele padeceria naquela cruz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras seríamos curados, seríamos sarados. Então a Bíblia ela vem ali desde o Velho Testamento, trazendo para nós essas profecias acerca de Cristo. Estamos falando aí há 770, 800 anos da vinda de Cristo. Mas Deus já vinha falando com o profeta acerca do teu filho, aquele que ia vir e que ia remir o povo de Israel, o povo hebreu que Deus tinha escolhido desde Abraão, de Isaac, de Jacó, José, e foi passando pelo Egito, alcançou a terra prometida e assim sucessivamente. Então algo que foi sendo dito, profecias que foram sendo declaradas, elas aconteceram. Olha para a pessoa que está do seu lado para ela fixar isso. As profecias aconteceram. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tanto que aconteceu que nós sabemos que ao passar dos anos, nós temos um período aí entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que os eruditos, os teólogos chamam de interbíblico, intertestamentário, que é o período entre o livro de Malaquias e Mateus, que é o Evangelho. A Bíblia começa com o Pentateuco, que é a Torá dos judeus. Depois vem os livros históricos, que é Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e vai praticamente até a história, até Esther, 500, 400 anos antes de Cristo. Após esse período aí da história,
que eles dizem que aproximadamente 400 anos que aconteceu, nós sabemos que vamos chegar lá no livro de Mateus. Mas antes disso, nós tivemos vários impérios aí na história, que foi o Império Egípcio, que nós sabemos quando se trata de José, que José foi levado ao Egito, virou governador, né, que era o Egito que dominava na época. Depois nós tivemos o Império Assírio. Depois, através das profecias de Jeremias, que Judá seria destruída, e o Império Babilônico, que durou durante 70 anos, onde nós falamos ali de Ezequiel. Depois nós vamos ter também o Império conhecido como o Império da Síria, melhor dizendo. E depois nós vamos ter aí o período do Império Romano, que já inicia ali na época de Jesus. E com todo esse tempo que se passou, a Bíblia diz, desde o Velho Testamento, que viria esse homem. E nós sabemos que está na Bíblia que ele veio. A Bíblia diz que ele nasceu, ele sofreu, ele padeceu. Quando ele nasceu, os reis magos viram lá a estrela, sabiam que era a promessa que estava se cumprindo. O rei Herodes ficou sabendo, mandou matar todas as crianças até 2 anos lá de Belém. Maria, mãe de Jesus, José, pegou o menino, levou lá para o deserto, escondeu ele. A Bíblia não fala muito sobre a vida de Jesus na sua criança, na sua adolescência. Apenas um versículo em Lucas que fala que o menino crescia em sabedoria e assim sucessivamente. Mas nós sabemos que quando Jesus assumiu o seu ministério, ele foi tentado. Lá em Mateus capítulo 4, foi levado pelo deserto, pelo diabo no deserto, oferecendo todos os reinos da terra, para transformar a pedra em pão, para ele saltar lá do aprisco. Então você conhece essa história. Jesus, ele veio, a palavra se cumpriu, e quando ele estava cumprindo os 3 anos do ministério dele, ele passou por lutas, perseguições, por traição. Um dos discípulos que foi escolhido por ele o traiu por 30 moedas de prata, ainda dando um beijo no seu rosto, bateram nas suas costas. Jesus, quando estava lá no monte do Getsemane, a Bíblia relata que ele fez uma oração, que ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque Jesus não estava aguentando aquele fardo. A Bíblia diz que o próprio Deus se fez homem para habitar em nosso meio. Então ele sofreu, ele padeceu perseguição, foi perseguido. Ele vinha falando contra a religião da época, que era a religião judaica. E por causa disso, a Bíblia diz que ele foi preso e ele foi condenado. E quando ele estava vivendo ali com os discípulos, ele chegou a falar para os discípulos que ele ia morrer, mas que ele ia o quê? Hein, igreja? Ressuscitar. Diga comigo, ressuscitar. Ressuscitar. E aqui nós temos uma passagem em Lucas 24, onde 2 discípulos andavam pelo caminho de Emaús conversando, porque já era o 3º dia. E a Bíblia vai relatar que eles estavam tristes caminhando por uma estrada. A história, segundo os estudiosos, os eruditos, vai dizer que Jerusalém ficava para um lado e eles estavam caminhando para outro lado, uma cidade que ficava a 10 a 11 quilômetros de Jerusalém. E conforme eles vinham conversando, tristes, falando, a Bíblia diz que chegou um homem do lado deles e perguntou para eles: que palavras são essas que vós estão caminhando e trocais entre vós, que estáis tão tristes? E um desses 2 homens que ia caminhando pelo caminho de Emaús, que chamava Cleopas, disse: de onde você vem, ô estrangeiro? Você não está sabendo o que está acontecendo por aqui, não? Sobre Jesus? Aqui diz a Bíblia que ele é um profeta poderoso em palavras, e que ele foi preso, foi crucificado, e eles esperavam que ele viesse remir o Redentor de Israel, e que ele disse que ele ressuscitou
ressuscitaria no terceiro dia. E ali já era o terceiro dia, porque os judeus, eles têm uma tradição que eles acreditam que após o terceiro dia da morte de uma pessoa, que a alma sai daquele corpo. Então eles já estavam tristes. Aí Jesus vem conversando com ele, e Jesus fala no versículo 25: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Então o próprio Jesus falou com ele: olha, não seria necessário que acontecesse todas essas coisas para se cumprir a palavra? Glória a Deus. Porque está escrito desde a antiguidade. E Jesus começou a conversar com eles, falando sobre a palavra, desde a época de Moisés, sobre as escrituras, sobre os milagres, sobre as profecias. Mas aqueles homens ainda não tinham percebido que estavam falando com Jesus. Glória. E a Bíblia vai relatar que já estava ficando tarde naquele momento, e que quando os homens, esses dois discípulos, estavam chegando próximo onde eles iam ficar, Jesus ia seguindo o seu caminho. Os dois homens chamaram e falaram: olha, você não quer passar a noite conosco? Já está ficando tarde, né? Já vai escurecer. Não quer entrar? A Bíblia vai relatar que Jesus entrou lá com eles. E quando eles sentaram à mesa, porque os judeus têm esse costume de sempre quando sentar à mesa para cear, e partiram o pão e abençoaram. A Bíblia vai contar que Jesus pegou um pão, entrou na casa com eles, partiu aquele pão e entregou a eles. E quando Jesus entregou o pão para aqueles dois homens, a Bíblia vai dizer que os olhos deles se abriram. E olha que coisa aqui que fala no versículo 32: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? Meu Deus, diga glória a Deus. Quando Jesus partiu e entregou o pão um para o outro, eles olharam para eles, Jesus desapareceu. Aleluia, Jesus. E eles falaram: nossa, mas o nosso coração não ardia quando ele falava conosco pelo caminho, quando ele falava das escrituras. Aleluia, Jesus. Então olha que eles não conseguiram identificar por causa da incredulidade. Por isso Jesus chamou eles de nécios. Por isso Jesus falou que eles eram tardios em entender as profecias. Nós temos que entender uma coisa: nós temos que crer na Bíblia, na palavra de Deus, em Jesus, que é o nosso Redentor, que padeceu, que morreu na cruz. A causa de muitas das vezes nós vivemos de qualquer maneira é porque nós não cremos nessa palavra. Nós apenas lemos ela como uma história. Várias pessoas hoje em dia pregando a palavra de várias formas possíveis, várias igrejas que cada dia vai existindo, várias vertentes: pentecostal, reformada, neopentecostal, agora tem a neopentecostal gourmet também, né? Que é só positivismo, parede preta. Mas as pessoas não estão de fato crendo na religião que elas seguem, elas não entendem. Esses discípulos, eles caminharam com Jesus, Jesus falando com eles, eles não conseguiram ver isso, não entender que era o próprio Messias, que já tinha ressuscitado. Então as profecias falavam que Jesus ia vir. Jesus veio? Sim ou não? Sim. Veio. Quando Jesus estava no meio dos discípulos, quando Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai, fazendo a obra, ele falou para os discípulos que ia morrer e que ia ressuscitar. Ele morreu? Sim. Ele ressuscitou? Sim. Sim ou não? Sim. Ressuscitou. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus, antes da ascensão dele, ele falou assim para os discípulos: eis que eu vou para o Pai.
Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. E vou preparar um lugar para você. Aleluia, Jesus. Está na Bíblia isso aí. Aleluia, E a Bíblia diz assim, presta atenção nisso, para você sair daqui nessa noite com a certeza do Deus que você acredita, para você nunca mais ter dúvida na sua vida e desculpa a palavra, mas Deus está mandando eu falar, parar de deixar de ser um incrédulo. Eita, glória. Jesus falou assim: eu vou voltar. E eu vou te falar uma coisa, ele vai voltar. Aleluia, Jesus. As profecias se cumpriram desde a antiguidade, Aleluia, Jesus. desde a época de Jesus. Glória a Deus. Ele falou que ia morrer, ressuscitar, aconteceu. E antes de ele ir à ascensão, sentar à direita de Deus Pai, ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. E eu vou falar uma coisa para você: ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que crer. Nós não temos que ser como Jesus falou que não é eu. Ele falou: porque vós são necios, tardios em entender as profecias. Porque você está retardando, porque você está demorando para abrir os seus olhos para entender que existe sim um único Deus que enviou o seu Filho para padecer por mim e por você, para nos resgatar do pecado original de Adão, que vai vir, vai voltar e vai nos levar para uma cidade, uma nova Jerusalém, para morarmos, para estarmos reinando com Ele para todos sempre. O que está faltando para você entender isso na sua vida? Temos os nossos compromissos? Temos, claro que temos. É o trabalho, é a família, é as crianças, sim, glória a Deus. Mas o nosso primeiro compromisso é estar na eternidade com Jesus, porque Ele vai voltar, irmãos. E a Bíblia diz que nós não sabemos o momento que Ele vai voltar. Por isso, eu fiquei muito feliz com o que Deus falou aqui através da pastora, falando da verdade, pregando, falando sobre pecado, sobre erro, sobre se consertar. Aleluia, glória. Irmãos, eu não quero ser dramático não. Eu não quero ser dramático não, mas a vida está aí para provar o que você está cansado de ver, mas às vezes você esquece. Ou você deixa com que as coisas do mundo abafem os propósitos de Deus na sua vida. Nem eu e nem você sabe o que vai acontecer quando nós passarmos naquela porta ali. Verdade. Não sabe não. Quantas pessoas você conhece, vizinho, parente, você pode falar: aquele lá falou que ali não voltou nunca mais. Aquele foi lá, parece que não era nada, era só uma dorzinha, quando foi ver apareceu. Quantos? E infelizmente as pessoas estão deixando o diabo cegar, abafando os propósitos que Deus tem, está colocando as coisas do mundo, a imoralidade, a iniquidade, a luxúria diante dos olhos das pessoas. As pessoas vai se nutrindo dessas coisas do mundo que é passageiro. Sabe por que você toda hora se nutre disso? Sabe por quê? Porque isso não é alimento real. Isso é alimento que vai te saciar apenas naquele momento e vai deixar você viciado. É igual a pessoa que fica na droga, é igual as pessoas que falam sobre que a Coca-Cola vicia. Você fica ali porque aquilo não te dá um sustento real. Aquilo vai te sustentar superficialmente, mas logo você está desejando de novo. Aí você fica. Sabe quando fala que a pessoa tem aquela compulsão por açúcar, ela come, de repente ela quer de novo, ela come, ela quer de novo, ela está doente. Tem muitas pessoas que falam que pessoas que têm diabetes, né? Infelizmente, que Deus tem misericórdia, abençoar, que tem no nosso meio, que Deus, para o homem não tem cura, mas que possa curar, tem misericórdia, ou que a pessoa venha ter um final de vida saudável. Mas isso que a pessoa que tem porque ela está doente. Ela está doente. Você tem que entender que quando você está assim, você está doente espiritualmente. Você está se nutrindo de coisas superficiais. Você está nutrindo de coisas que realmente não vai saciar a sua alma.
não vai saciar realmente a sua vida. E hoje nós temos que tomar cuidado. Tem muita igreja, tem muitas pessoas pregando superficialmente. É árvore que parece ser bonita, você olha assim, nossa, que lindo, né? Mas a raiz não tem. Bom, tem coisas na vida que não adianta a gente tapar os olhos. Não adianta. É que a gente gosta de ser ignorante. A verdade é essa, a gente gosta de ser ignorante. Coisas com sustento, com base, coisas realmente fortalecidas, que pode vir vento, pode vir isso, vir aquilo, que realmente dá fruto verdadeiro, não é do dia para a noite. Glória a Deus, Não aleluia. adianta a gente ficar caindo, sendo ignorante. Às vezes a árvore, ela primeiro vai crescer para baixo, ela vai ter aquela raiz, uma raiz fortalecida. Às vezes você olha, ela nem parece tão bonita, mas ela está com uma raiz profunda, está firme em Deus, está firme na palavra. Resumindo, essas coisas do mundo superficial parecem bonitas, é gostoso, é luxúria, é vaidade, mas não serve para nada. Se viu um vento, se viu uma luta, não fica de pé. Glória a Deus. Evangelho que é pregado e que não tem transformação não é evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que se atentar a essas coisas. Saber que as coisas não é do dia para a noite, não é. Se apegar realmente com Cristo, com a palavra, se nutrir de coisas verdadeiras. Sabe quando Paulo fala que a igreja lá em Coríntios, vocês necessitam de leite, né? Porque vocês não são maduros ainda na fé. Então ali nos primeiros rudimentos, ali na origem, tudo bem, era um leitinho, tá? Mas chega uma hora que você precisa de um sustento, de uma carne, de um alimento mais sólido. O apóstolo Paulo diz para quê? Para você se manter, para você estar de pé. Porque vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, porque as lutas e as dificuldades vêm ou não vêm? Tem alguém aqui que nunca passou luta e dificuldade? Levanta a mão. Não tem, né? Claro que não, né? Todos lá da igreja. Tem. Para isso eu tenho que permanecer em quem? Em Cristo, na palavra. Então acredita, Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. Glória. Firma a sua vida, o seu compromisso com Glória a Deus. Deus. Você tem uma família, você tem seus filhos. Cria seus filhos no caminho de Deus. Esquece essas mentiras que hoje o diabo, o mundo nos oferece. Foca apenas em quê? Tem seu trabalho, tem que ter, tem que curtir com a família, sair, dar um passeio, tem, claro. Mas é ter uma vida com moral, com moralidade, uma vida com ética, uma vida de princípios, né? Muito usada essa palavra hoje em dia. Sai daqui com esse pensamento, com esse desejo. Eu vou repetir porque eu tenho certeza que Deus usou muito aqui Glória a Deus. a Cristiane. Sai daqui com desejo de santificação. Aleluia. Não é fácil? Não é, mas sai com esse desejo de se aproximar mais de Deus, de confiar mais nele, de não ser um incrédulo, de crer nos milagres, na mudança, nas coisas boas que Deus quer fazer na sua vida. Porque eu tenho certeza, irmãos, como diz a Bíblia, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz, de Aleluia. Deus Glória a Deus. ninguém se escarnece. Aí, eu tenho que falar, perdão, mas Deus está mandando eu falar. Aí a pessoa está naquela vida dela, não muda porque você está semeando porcaria. A verdade é essa. Você está semeando sempre a mesma coisa, a mesmice. Aí você fala, é a minha vida. Irmãos, quando você vê uma pessoa que a vida dela não produz em nada, é porque ela está semeando nada. Quando eu falo isso, não é para você, acabei de falar aqui, não é para você olhar para o lado de riqueza, que em nenhum momento nós falamos essa palavra aqui. Eu falo da questão da vida, da vivência, de como pessoa, ela crescer, ela frutificar, ela ter uma mentalidade diferente, ela ter uma forma diferente. Tem gente que você conhece, presta atenção,
Tem gente que você conhece que desde quando você se entende por gente, eu já vou terminar que eu não gosto de passar horário, 9h05. Mas ouve isso aqui. Que desde quando você se conhece por gente, quando alguém vai e fala alguma coisa para ela para brigar, ela briga com a pessoa. Ela faz isso faz 30, 40, 50 anos. Ela não evolui. Ela não muda. Ela não quer mudar. Ela quer sempre semear a mesma coisa, a mesmice, a mesma vida. Ela não pensa em além. E com Deus, com Jesus, não adianta. Nós temos que pensar em além. Como que eu vou além se eu não semeio coisas na minha vida para eu ir além? Na vida natural, eu quero um bom emprego, eu quero isso, aquilo. Vou estudar, eu vou me capacitar. Porque hoje em dia não tem como ninguém falar que estuda, né? Porque a internet, quem tem de estudo, que hoje tem gente que estuda pela internet e passa em concurso da polícia, concurso público. Mas eu não estou falando sobre isso para trazer um peso na sua vida. Não é essa questão de hierarquia, de ser maior ou de ser melhor. Não sei se você está entendendo o cerne da questão que eu estou dizendo. É a questão de você mudar como pessoa. É a questão de você querer mudar diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque isso vai refletir dentro da sua casa, isso vai refletir dentro da sua família. Os seus filhos, seu genro mora, vai ver você ali buscando Deus, lendo Bíblia, cumprindo os seus afazeres como homem, como mulher. Vai ver você uma pessoa digna, de moral, de ética, vai querer ser igual a você. Você vai estar construindo uma família que vai dar frutos para a sociedade, para a comunidade. Você vai estar construindo uma família que vai dar fruto na comunidade, dentro da igreja. Não é aquela pessoa que vai vir aqui, tudo reclama, tudo briga, tudo critica, tudo não aceita. O que você está ajudando para o crescimento do Evangelho, da palavra? Glória a Jesus, glória a Deus. Então, Jesus disse, vai voltar, ele vai voltar. Então vamos semear coisas que vai nos levar para o reino de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Vamos aplaudir a Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês. Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no coração. Quero orar com você. Espero que você ore comigo também. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, te glorifico pela tua palavra sobre a nossa vida. Deus, precisamos realmente, meu Pai, crer em Ti. Pai, desde as profecias da antiguidade, falava sobre a vinda do Messias, do Salvador, do Remidor de Israel. E nós sabemos que o Senhor enviou o Teu Filho. Ele viveu entre nós. Imagina o privilégio dos apóstolos, dos discípulos em conviver com Cristo. E Jesus disse que morreria e ressuscitaria. E a Tua palavra, Pai, nos ensina que o Teu Filho ressuscitou. E que Ele foi assentar à direita de Ti e deixou com nós o Espírito Consolador, e que Ele voltaria. Meu Deus, eu não tenho dúvida de que Cristo há de voltar. Eu não tenho dúvida, meu Pai, que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a eternidade. E vai nos levar para viver junto com Ele nesta eternidade. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a melhorar. Nos ajuda a semear coisas boas que vai frutificar no Teu reino, na Tua palavra, na comunidade nossa cristã da igreja. Às vezes ficamos muito preocupados com as solicitudes desta vida. O Senhor mesmo diz na Tua palavra em Mateus que não devemos se preocupar com o que haver de comer, de beber, de vestir, de calçar, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas vão acrescentar. Meu Pai, se tem alguém aqui no nosso meio que nunca aceitou o Senhor como Salvador, que ela venha aceitar nessa oração. Glória a Deus. Se tem alguém no nosso meio que ainda não se batizou, que ela tenha, meu Pai, essa iniciativa de se batizar. Pai, eu oro para que nós venhamos, meu Pai, juntos nessa oração,
prosseguir rumo à perfeição, como diz a tua palavra. Aleluia. Rumo à eternidade, rumo à cidade santa, rumo à nova Jerusalém que o Senhor tem prometido para nós, meu Deus. Aleluia, Deus. Por isso eu peço a te abençoa esse meu irmão, minha irmã que esteve aqui comigo nessa noite. Aleluia. Fortaleça ele no caminho, fortaleça ele, meu Pai, no dia a dia, na caminhada dele, meu Pai. Que eu e ele possamos ser pessoas melhores, ó Pai, a partir de hoje. Que possamos buscar mais a Ti, a Tua presença. Pai, que possamos entender que existe em nós uma responsabilidade, meu Pai, não somente no mundo espiritual, mas social, perante a sociedade, perante a nossa casa, perante a nossa família. Então eu peço, abençoa a vida dessa pessoa, fortaleça ela na Tua presença. Tua palavra diz: se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus da sabedoria, da entendimento. Oh meu Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus de Nazaré, derrama sobre a vida dessa pessoa a sua vontade, o Teu desejo, os Teus planos. Ah meu Deus, toma ela pela Tua mão nesta noite. Meu Deus, coloca ela de volta para o caminho. Sim, meu Pai. Oh, glória. Pai, a Tua palavra vai dizer que aqueles dois homens que caminhavam para Emaús, que quando os olhos deles se abriram, meu Pai, eles voltaram para Jerusalém. Aleluia. Meu Deus, é o que eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pode aplaudir a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, também está aqui conosco o nosso irmão Marcos, a esposa dele. A esposa dele é professora, também está candidata a vereador. Eu conheci o irmão Marcos através do apóstolo Rodrigo e desde então a gente se tornou amigos. Às vezes eu estou em casa, quando penso nele, chega lá em casa, a gente toma café, a gente conversa, né? E a gente criou um laço de amizade. Já tem mais de 6 meses que a gente se conhece, eu acho, né? E a gente criou uma amizade, irmãos. E também eu peço aos irmãos, quem puder ajudar ele também. Ele é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, serve a Deus, também é evangélico, ele é a esposa dele, né? É uma pessoa que conhece também a palavra do Senhor. Amém? Eu chamo o apóstolo Rodrigo para dar a bênção apostólica, para que nós possamos ir para nossas casas.